O postulante à posição de reitor, via de regra, representa um ou mais grupos acadêmicos, políticos, nucleados em torno de um modelo de universidade. No entanto, a universidade como um todo está ameaçada pela profunda crise que acomete o Brasil. O modelo econômico, ora em construção, prescinde da universidade. Considerando esse contexto, qual projeto para a Unicamp a sua candidatura representa? Explicite 3 a 5 pontos principais deste projeto. E quais os principais rumos que a Unicamp deve seguir nos próximos anos? Perfeito, professora Silvia. Novamente, é um pouco ampla a questão, mas permite que se comentem vários aspectos aqui que são importantes. Então, a primeira coisa, nós estamos realmente sofrendo ataques externos e nós precisamos nos unir. Podemos ter pequenas diferenças, eu considero pequenas diferenças de como se vê a universidade e qual o rumo tomar, mas a defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade, ela é feita por todos nós, e para isso nós precisamos nos unir, para nos defender desses ataques. O primeiro ponto que eu colocaria não seria nem ponto, seria princípio. A questão da autonomia para nós é uma questão de princípio que precisa ser defendida desde o início e precisa ser transformada em ponto inegociável, tá certo? A gente aceita conversar, aceita negociar, mas a autonomia para nós é um negócio que só precisa avançar. Ela esteve ameaçada nos últimos anos. Então, reforçar a defesa da autonomia e a institucionalização da autonomia na Assembleia Legislativa e no governo vai ser uma bandeira que nós vamos tentar levar em frente, porque eu acho que isso é fundamental, que ela continua ameaçada. Não há lei que nos garanta também, viu? Porque o que precisa é a universidade estar consciente e mostrar para a sociedade o seu papel, a importância do seu papel, para que essa autonomia seja também defendida pela sociedade. Alguns pontos que eu vou colocar que eu acho que são fundamentais, o primeiro deles é a reitoria precisa respeitar diferenças e ter um tratamento isonômico e esquecer, passou o processo eleitoral, somos todos Unicamp e não existem mais grupo aqui ou aqui, ali. Vamos respeitar as diferenças. Através das diferenças nós crescemos. Nós precisamos sentar, ouvir as diferenças, ponderar e ver o que é melhor para a universidade. Então, primeiro, respeitar as diferenças e tratar com democracia as diferenças, porque você pode respeitar a diferença e tratar com desprezo. Eu não acho que é um tratamento adequado. Sempre ideias boas vêm de diferentes grupos. Nós precisamos tratar isso como uma questão de Estado e levar isso em frente. A liberdade acadêmica é outro ponto que precisa ser fundamental e precisa ser defendido. Nesse caso, eu diria, professor, aqui, a nossa área de ciências humanas, não só a nossa, de todas as universidades, essas sofrem os principais ataques externos. Eu acho que nós precisamos ajudar a reforçar, melhorar a autoestima dessas áreas e canalizar recursos para eles. No momento em que as agências de fomento cortam recursos para as áreas de humanas, cabe à administração central socorrer essas áreas. Nós consideramos essas áreas essenciais, porque sem elas não existe a figura humana, não existe a liberdade individual, não existe o pensamento crítico. E é através delas que a gente forma um cidadão melhor. Então, eu quero defender as nossas áreas de ciências humanas, porque eu acho que elas estão sofrendo um ataque que a gente não imaginava que poderia acontecer no século XXI. Terceiro ponto, eu quero que a gente tenha uma atividade de extensão solidária que ultrapasse os limites do campus. Aqui dentro também, eu entendo, por exemplo, para a gente acolher bem o grupo de indígenas, nós precisamos dar um ensino solidário para eles. Mas isso é pouco, eu quero estender esse ensino solidário para toda a nossa sociedade. Quero promover uma ampliação da área da saúde e, para isso, essa ampliação precisa ser feita com recursos públicos externos. Então, esses são pontos que eu considero fundamentais. Nesse primeiro ano e no segundo ano, as administrações vão ter muita dificuldade em pensar em ampliação de vagas. Mas eu acho que nós precisamos pensar nisso. A universidade pública ela está aqui
para atender a população. E não só atender interesses corporativos internos. Ela precisa atender a população, e atender a população é ampliar a vaga. De várias maneiras nós podemos fazer isso. Eu gostaria de abrir essa discussão, porque eu entendo que é possível ampliar a vaga sem muito gasto. A gente sempre pensa em ampliar a vaga, acha que vai gastar todo o dinheiro da Unicamp. Não vai. É possível ampliar a vaga sem muito gasto, e isso é fundamental. Volto a insistir. Por que isso é importante? Porque hoje, e a gente já sabia disso há muitos anos, a mobilidade social é feita através da formação universitária. Essa é a melhor mobilidade social que a gente pode fazer. Então, nós precisamos receber mais alunos através de cotas, nós precisamos estimular nossos profis, nós precisamos estimular outros programas de inclusão social. Eu considero isso fundamental. Quero também prover uma infraestrutura melhor para os nossos pesquisadores. Vários grupos de pesquisa se queixam que foram abandonados pela universidade nos últimos anos. Eles recebem verba externa, mas o apoio interno eles não têm. Então, é necessário voltar a dar um apoio aos grupos internos de excelência em pesquisa. E também estimular nossos jovens docentes a buscar esse dinheiro externo, o que nem sempre é fácil para eles. O indivíduo hoje que começa uma carreira, ele não tem um currículo consolidado para buscar dinheiro na CAPES, no CNPq e na FAPESP. Ele precisa de apoio, e esse apoio a universidade tem que dar. Aquele enxoval anterior que a pró-reitoria de pesquisa dava para o jovem iniciante, nós precisamos voltar a retomar com mais intensidade. Quero ter uma atenção especial para os nossos funcionários, tratá-los com mais humanismo e olhar para a carreira deles com muito mais atenção e uma avaliação mais adequada. E quero, rapidamente, recompor uma coisa que foi perdida, que eu quero tornar a cláusula pétrea: progressão na carreira. Numa unidade acadêmica, não se para a progressão acadêmica por falta de dinheiro. A progressão acadêmica é o estímulo acadêmico que o indivíduo tem para continuar progredindo. Pode não haver progressão acadêmica, porque ainda não se atingiu o mérito necessário para aquele nível. Isso é uma construção que acontece ao longo do tempo, mas não por falta de dinheiro. Eu acho que nós devemos deixar sempre um montante reservado para a progressão dos docentes e também dos funcionários. Eu diria, talvez, para deixar isso muito claro, os funcionários docentes e os funcionários não docentes, porque nós somos todos funcionários públicos. Então, de uma maneira bem resumida, são essas as questões, mas há inúmeras que a gente poderia discutir. Eu apenas enumerei umas, que são as que eu acho que aparecem com evidência nas questões em geral. Muito obrigado.